Boa noite, queridos, queridas, do curso de Formação em Filosofia Clínica, especialização turma Orquídea. Não, turma Flor de Lis. Este é o Diálogos de Filosofia Clínica como uma complementação das aulas expositivas dialogadas e tem a finalidade, basicamente no formato de perguntas e respostas, de aprofundar questões, responder algumas, inserir outras, dentro dessa cosmovisão que é a terapia em busca de uma epistemologia e de uma prática artesanais. Então vamos começar? Eu quero começar aqui com uma pergunta que me foi feita por escrito do colega Tiago Nascimento, que disse assim: professor, gostaria de fazer a seguinte pergunta para ser respondida na live. Hoje chama-se live, né? A nossa pesquisa referente às relações positivas e choques entre os tópicos será sempre olhando para o assunto último do partilhante? Ou seja, mudando o assunto último, caso o partilhante volte à clínica depois de um ano de alta, um outro assunto e permanecendo com a mesma EP, ele mudaria essa relação entre os tópicos? É uma questão muito pertinente. Marina, Rafael, ficou clara a questão para Sim, vocês? sim, Não? sim. Tá, então deixa eu esclarecer aqui. O questionamento dele é se, depois de um ano, quando o partilhante volta para o consultório, se nós vamos iniciar a terapia de acordo com que foi, com que a gente anotou do que ficou? É isso? Sim, deixa-me esclarecer. Quando nós vamos ao mundo do outro, a visão perspectivada por ele, essa estrada entre nós, ela tem que ser percorrida ciente de que o nosso olhar compromete, pelo bem ou pelo mal, a visão do outro. Então é preciso um trabalho de depuramento da nossa aproximação para ela não corromper a outridade do partilhante. Ou seja, se trate efetivamente dele e não de mim, de modo a não cuidar dele, e sim de mim. Pois bem, essa ida ao outro, ela não acontece sem mim. Ela acontece entre nós. E como cuidar, como saber, um saber sentir, um conhecimento vital, que eu estou indo ao outro e não me confundindo com ele, projetando nele ou no encontro minhas questões. Para isso, metodologia. E essa metodologia, por enquanto, eu adianto apenas o seguinte, que já foi abordado no curso. Ela exige estarmos cientes de que o outro é infinito e o caminho entre nós nunca será totalizado por conhecimento nenhum. Ainda que tenhamos intuição de uma direção certa e alguma resposta em que o outro se diga, se sinta, corresponda, dizendo-se atendido em suas demandas, quando nos procura na terapia pedindo ajuda, orientação, fortalecimento diante da vida. Então, o caminhar rumo ao outro, na nossa metodologia, que procura reconhecer a singularidade de cada partilhante, sem universalizar conteúdos ou doutrinas ou teorias sobre o sujeito, e aí nós migramos da subjetividade universal de diferentes teorias filosóficas, antropológicas, psicológicas, religiosas, etc., para uma outra proposta, que é do subjetivo para o singular. Observe que os conceitos aqui não se confundem. O singular
está no nível do irrepetível. O subjetivo está no nível da generalização. Então, claro que o singular de cada pessoa Só acabar aqui. Acaba. Aqui, só esse exercício. o singular de cada pessoa, ele revela uma subjetividade, mas com uma característica, um mapeamento, com aspectos que são tão singulares, tão irrepetíveis, que precisam de um conhecimento adequado. E é por isso que nós vamos ao outro através de um mapeamento dessa estrada. O mapeamento propriamente não vai nos dizer onde o outro efetivamente está, mas vai nos ajudar a não nos enganarmos, a confirmarmos sempre se estamos no rumo certo, no rumo do outro. Rumo à alteridade. E é aí que o outro, intuitivamente, sensivelmente, é percebido. Nós o sentimos, não há teoria nenhuma que possa nos convencer da existência do outro. Isso é um encontro. Se alguém não souber, ou não sentir, não reconhecer o princípio da existência do outro, a existência do outro, infelizmente não há teoria que possa substituir isso. Essa é uma sensibilidade, é um saber sensível. No entanto, nós temos conhecimentos sobre o outro, e eles são conhecimentos vazios. Quero dizer, sem elementos de julgamentos, por isso que chamamos de formais. Formas, fenomenologicamente, sem conteúdos a priori. E como nós temos esses mapeamentos? São um entroncamento, um encontro entre a estrutura de pensamento, onde a pessoa concretamente será reconhecida, e essa estrutura de pensamento inserida no mundo que por ela é vivido, por ela é encarnado, por ela é perspectivado. E é nesse sentido que, para irmos ao mundo do outro, precisaremos estudar a estrutura de pensamento do outro mediante seus exames categoriais. Traduzindo, quando nós vamos ao outro e ele nos fala em linguagens verbais e não verbais, vai nos apresentando características que vão se revelando importantes, determinantes, como tendências existenciais. Quero dizer, cada pessoa tem como que forças vitais que, dentro dessa estrutura de pensamento mapeada, podemos reconhecê-las através de algumas classificações. São abstratas. Estas classificações, que na filosofia clínica são chamadas de tópicos, correspondem a diapasões, usando uma metáfora musical, ou correspondem a um eixo em que podemos reconhecer fenômenos afins. Por exemplo, o tópico 4, emoções. Emoções são uma categoria específica da vivência humana, da linguagem humana. Todas as características que reconhecemos, sentimos, podemos estar errados, podemos estar certos, mas encontramos características que nos faz dizer, afirmar, isto é uma emoção. Nós guardamos esse registro nesta caixinha conceitual chamada tópico e dizemos, está aqui na história de vida dessa pessoa, na maneira como ela se relaciona no mundo, as formas como ela desenvolve, vivencia suas emoções. E assim fazemos com todos os tópicos. Por exemplo, o tópico 3, anterior, a relação entre o abstrato e o sensorial. Então, cada um de nós tem uma vivência corpórea do mundo.
essa corporeidade se revela com características de tempo e espaço e que nos dão dimensões, mensurações, que nos permite dizer, epa, isto aí é uma característica no qual a pessoa está revelando, dizendo, afirmando um modo corporal de estar no mundo. Expressões como, por exemplo, nossa, como está quente essa cidade. E este calor me atrapalha os pensamentos, me deixa irritada. Uma frase como essa, na medida em que ela se confirme mais do que isso, na historicidade da pessoa, revele ser um padrão com grande influência no modo dessa pessoa estar no mundo, eu posso, por exemplo, então, fazer um mapeamento da estrutura de pensamento singular dela, isto é, uma pessoa cuja corporeidade, através desse conteúdo, o calor, exatamente o que é isso, eu posso enraizar para descobrir com profundidade, com especificidades. Mas, de um modo geral, eu vou dizer, a partir do corpo, ela diz, ela percebe que o calor a incomoda e afeta algo como a sua estrutura abstrata, pensamentos, sentimentos, e ela chega a dizer, ela fica irritada. E aí eu começo a fazer uma ponte relacional, e se isso tiver um nível forte nessa estrutura de pensamento, talvez até um nível que poderíamos chamar de identitário, quer dizer, é assim enquanto for, naturalmente. Mas eu poderia mapear, através deste mapeamento, dizer, olha, curioso, esta pessoa, ela associa a temperatura ambiental, como ela percebe no seu corpo, às suas emoções. Então, o calor a irrita. Vamos imaginar que, por uma polarização inversa, ela diga que o frio a acalma. O frio, nas condições em que ela poderia descrever como, naturalmente, um frio confortável, agasalhado, e ela diga, o frio me permite também viver com mais elegância. E aí eu vou entender, investigar o que significa essa elegância, e eu posso perceber que não se trata apenas de uma elegância com relação à aparência física e o convívio social das vestimentas, mas sim também elegante nos sentimentos. O que eu estou dizendo não é incomum. Na verdade, grandes filósofos no passado, como Montesquieu, que no século XVII, fizeram associações, por exemplo, de culturas e países aos climas, dizendo que, dependendo do tipo de clima, seria mais adequado um governo monárquico ou democrático. Curioso isso, né? São associações que podemos fazer com política, podemos fazer com várias características, mas vamos a esta personagem, vamos chamar assim, de uma partilhante fictícia. Essa pessoa, então, elabora no calor, vivencia, correlaciona, sem julgamentos de valores de nossa parte, mas eu percebo que a corporeidade, tópico 3, sensoriedade, leva à abstração um desconforto que se revela em pensamentos e sentimentos e que ela reconhece como ruins e que vão levar a efeitos de comportamento, por exemplo, e relações com as outras pessoas, diante das quais ela traz para o consultório dizendo, poxa, se eu vivesse em um clima mais frio, talvez eu fosse uma pessoa melhor. Vamos imaginar que para algumas pessoas isso não faça o menor sentido. Por exemplo, atrelar moralidade, valores pessoais com o clima. Mas e se para outras pessoas isso faz um sentido existencial? É no infinito da diversidade, mais do que cultural, da diversidade singular, porque isso, então, faz de cada pessoa única que nós mapeamos. Esse mapeamento é o que estou chamando da relação entre
estrutura de pensamento com exames categoriais. Agora, para me aproximar da questão do Tiago, vamos aos exames. Exames categoriais, e peço desculpa por estar me delongando muito nessa questão, acho que pode ser didático. É uma revisão, é um aprofundamento. Mas vamos lá. A pessoa está no mundo. Uma emoção e uma corporeidade estão no mundo. Este mundo não é um mundo exclusivo daquela pessoa. É um mundo que coabitamos. Temos, por exemplo, talvez a vivência na mesma cidade, ou a mesma língua, ou se estamos falando em cidades diferentes, num atendimento online, reconhecemos que as características ambientais ou circunstanciais podem compor a compreensão e a força vital dessa pessoa. Daí que é preciso estudar não apenas o mapeamento da estrutura psíquica com a qual cada pessoa elabora a sua visão de mundo, como também perceber em cada um dos tópicos da estrutura de pensamento como ele está circunstanciado no mundo em torno. Esse estudo da relação entre a estrutura de pensamento no mundo em torno, que chamamos de bases categoriais, as bases que podem ser idênticas ou diferentes, posso falar, por exemplo, entre bases categoriais, que é o mundo em torno, as características objetivas do mundo em torno, em épocas diferentes, em lugares diferentes. E quando falamos em bases, objetivamente, eu vou começar a ter uma métrica que permite ao filósofo clínico mensurar a subjetividade singular. Vamos a isso. A pessoa está dizendo que é calor, e que o calor a incomoda no nível das emoções, no nível do raciocínio e do comportamento. Tranquilo? Mas o que quer dizer calor? Para algumas pessoas, calor pode significar 30 graus Celsius. Para outros, pode significar 15 graus Celsius. Então, o que seria calor para um, pode ser frio para outra pessoa. E assim também, comportamentos, valores. Por isso, nós precisamos de uma medida que é comum entre o filósofo clínico, que interpreta, e o partilhante, que é conhecido, interpretado, que é, nesse sentido, ele é pesquisado na historicidade que o filósofo clínico colhe da história de vida dessa pessoa. Daí essa pessoa vai dizer, eu moro na cidade de Goiânia, e todas as vezes que está no mês de agosto, e que isso tem uma temperatura em média de 30 a 40 graus, isso me deixa muito mal comigo e com os outros. Isso me leva a ter estudos ruins, a relacionamentos pessoais ruins, o calor me afeta. Então, quando eu vou aos exames categoriais, eu vou examinar como esta pessoa, em particular, entende, vivencia, se relaciona com o mundo objetivamente em comum. Só que agora eu vou examinar a maneira específica dela. Vamos falar, então, em 5 categorias do mundo em torno dela e que eu, filósofo clínico, tenho que conhecer para situar essa pessoa no mundo e dar concretude de conhecimento a, por exemplo, tópicos como emoções e corporeidade. Tópico 4 e tópico 3. Então, dizer calor sem uma referência objetiva no mundo não significa nada. É um conceito desvitalizado, é um conceito dessubstancializado. Ele é uma palavra vazia. Porém,
quando eu contextualizo isso no mundo concreto, que eu também posso verificar, aí eu percebo as diferenças entre nós. Curioso, para esta pessoa, 30 graus é calor. Para aquela, ou para mim, ou para terceiros diversos, é frio. Então, eu tomo, por exemplo, a medida de relação. Vou falar os 5 tópicos em revisão. Primeiro tópico, assunto. Segundo, circunstância. Terceiro, lugar. Quarto, tempo. Quinto, relações. O que é a categoria assunto? Categoria é uma palavra grega, e vem lá de Aristóteles, para dizer, vamos dar organização ao mundo, ao pensamento, às ideias, e reconhecer as características comuns deste fenômeno. E assim, quando nós formos falar, por exemplo, sobre o assunto, nós saberemos do que estamos falando. Assunto é tudo na narrativa, na historicidade do outro, que se refere aos temas e problemáticas ou dramas que o partilhante vivencia. Os assuntos vão didaticamente, se dividir em 2. Assuntos imediatos, que são problemas, queixumes, trazidas ao consultório, mas que estão num nível superficial e imediato. Não necessariamente tem uma razão profunda, uma vivência consubstanciada, como, por exemplo, uma pessoa que, uma semana atrás, ela brigou com o namorado e aí a vida dela perdeu o sentido. Ora, ou isso efetivamente é a questão fundamental da existência dela, ou este assunto ele está apenas na superfície e nos momentos mais recentes, pontuais, instantâneos, imediatos, de outra questão mais profunda e que merece ser tratada e não confundida com a primeira. O assunto imediato, então, são todas as demandas clínicas, as buscas trazidas ao consultório, os pedidos, solicitações terapêuticas que se reclama de um terapeuta, gostaria que o senhor me ajudasse nisso, me orientasse naquilo. E separaremos o imediato, o superficial, do último. O que é último não é em ordem temporal aquela que chegou ao fim. Não. O último é num sentido de profundidade. Ou seja, é a questão mais profunda do outro, por detrás de muitas outras aparentemente mais intensas ou importantes, mas não fundamentais. O assunto último são as questões fundamentais do partilhante. Ficou clara essa diferença? Mais especificamente, acrescento. Aquilo que classificaremos como assunto último da terapia são aquelas que vamos reconhecer serem dotadas de forças vitais. Aquelas que, se não cuidadas, se descuidadas, levarão o partilhante, levarão a pessoa a um nível de caos íntimo, a um nível de sofrimento ou de desestabilização subjetivas, tal como ele assim caracteriza, que o deixarão perdido neste mundo. Ela, tal como ela vivencia. Então, os assuntos últimos devem ser investigados. Antes de seguir adiante, alguma dúvida sobre o assunto imediato e último? Rafael, Marina? Se quiserem, é só abrir o microfone. Professor, tudo que o partilhante fala para a gente,
tem um sentido, tem um porquê, ou eu posso simplesmente, assim, de acordo com a historicidade da nossa colheita, dos dados, de tudo, por isso que é tão importante que a gente conheça o contexto, né, do que está sendo dito, de acordo com a subjetividade, que é onde ele se encontra, mas de acordo com a singularidade dele. Porque eu posso simplesmente falar assim, nossa, mas hoje está tão quente, foi tão complicado trabalhar, pensei, nossa, que calor, que terror, e não ter nada. E aí a outra pessoa vai falar a mesma frase e vai ter muitas coisas. Então, isso eu vou conseguindo esse filtro através do método e Sim, da história mesmo, assim, do cada um. É isso? perfeito. Agora, a resposta imediata que eu dou a você, diante da sua pergunta, é um profundo eu sei que não sei. As aparências enganam, elas podem ser confirmadas das primeiras impressões que eu tive, ou posso me equivocar profundamente. É por isso que o trabalho do filósofo clínico, às vezes, malgrado o desejo de um partilhante querer de imediato uma orientação sobre o que fazer, ou opiniões do próprio filósofo clínico, terapeuta a respeito, mas por respeito ético ao outro, temos que dizer, olha, eu não posso lhe dar essa resposta. Não que eu não tenha impressões, opiniões, mas não se trata disso. Se trata de ir ao outro, do jeito dele, da maneira mais profunda e ética possível. E isso não vem sem um trabalho de cuidados. Então, exige, sim, um período que às vezes demoram semanas ou meses para que possamos, com conhecimento cuidadosamente filtrados, ir ao mundo da singularidade. Sem isso, nós teremos que tratar o outro com teorias a priori universais e prontas, que já não estaremos mais diante do outro, e sim diante de teorias sobre o outro. Como nós fazemos essas colheitas? E aí volto, investigando a estrutura de pensamento dela, que é a maneira como ela perspectiva o mundo, e através da linguagem nós filtramos, a maneira como ela descreve o mundo, fenomenologicamente, nos permite reconhecer os tópicos com os quais ela está julgando, com os quais ela está percebendo. Então, ela diz, eu não gosto. Opa, isso me parece ser uma questão emocional. É claro que a palavra pode me equivocar, mas eu vou percebendo ao longo de toda a história, além dos momentos pontuais, uma espécie de tendência existencial que vão revelando em cada pessoa, vamos dizer assim, por experiência clínica, 3 ou 4 tópicos fundamentais de alguém que ao longo da vida, apesar de tantas mudanças, vão estar sempre presentes. E estes não serão os mesmos de outros. Seja como for, são tendências que nos permite, metodologicamente, afirmar com conhecimento algo sobre o outro. É nesse sentido. Bom, Rafael, sobre a categoria assunto, alguma questão para a gente seguir? Não, não, professor. O assunto, então, se refere à demanda clínica. Aquilo que vamos reconhecer e trabalhar enquanto problemática vivida, trazida ao consultório pelo partilhante. Nem sempre ela é clara, nem sempre ela é anunciada, e até pode acontecer que o assunto último ser exatamente o assunto imediato. No caso da Laura, caso clínico que estamos tomando por eixo didático de estudo, ela, trazida pela mãe ao consultório, a demanda foi insônia. Eu não consigo dormir, uma pessoa sem brilho nos olhos, deprimida. Bom, e aí ela traz como assunto imediato, eu matei meu pai. O assunto último tem a ver com outras questões e que parecem ser essa, mas tem a ver com
outras questões lá de cunho religioso, moral, não vou entrar agora, mas enfim, o assunto está claro, né? Outra categoria que precisamos deixar claro, isso eu estou tentando ser, peço mais uma vez desculpas, ser mais detalhado e profundo para que a resposta seja encorpada. Categoria circunstância. Essa categoria se refere a um enredo específico de um recorte da história de vida do outro. Quando alguém conta que aconteceu algo, este algo tem uma história em torno. Ah, meu namorado não me ama mais. Quais são as circunstâncias? Há quanto tempo este namoro? O que aconteceu? Um pouquinho antes, um pouquinho depois? Enfim, cada história tem um enredamento e é preciso contextualizar para que faça sentido interpretativo o mais adequado possível. Se retirarmos de contexto ou desconsiderarmos os contextos, perderemos esse mapeamento artesanal. É como dizer, por exemplo, fulana, esta pessoa, ela é irritada. Mas qual é a circunstância disso? Eu lhe digo. E ela é irritada no calor, ela é irritada sempre que tem a presença de alguém, ela é irritada. Há uma história específica cujo fenômeno da irritação geralmente carrega. E a gente pode, então, nesse sentido, não fazer julgamento sem essa investigação e se equivocar. Precisamos sempre contextualizar. Diferentes fatos vão nos dar circunstâncias diferentes. Por exemplo, alguém diz, a minha vida está muito boa. E aí eu fico sabendo que o casamento dela está passando por crises horríveis. Ou que o emprego está muito bom. Ou que, tal como ela se vê religiosamente no mundo, ela se sente muito correta, segundo a maneira como ela vê. Então, dependendo das circunstâncias, isso pode alterar. Você está bem? No ambiente de trabalho, naquele tipo de envolvimento, a resposta será sim. Em casa, com relação interconjugal, a resposta será não. Depende das circunstâncias, entende? Não está solto, não está sem mundo vivenciado. E o mundo é dinâmico demais para reduzir a pessoa a um julgamento. Um único, abstrato, e o que não faria sentido. Duas categorias agora, para resumir, interconjugadas: lugar e tempo. Quando nos referimos à categoria lugar, estamos falando sobre o aspecto objetivo no mundo que pode ser localizado pelo partilhante e pelo filósofo clínico. A cidade de Goiânia, o meu quarto, o ambiente de trabalho. Este lugar, todas essas características, assunto, circunstância, lugar, tempo, relação, são objetivamente localizados, apontados, investigados, para que se possa, com cada um deles, fazer uma investigação, uma baliza do que é muito ou pouco, de como cada um vivencia. Então, com objetividade, mas a perspectiva singular de cada um, a gente chega nesse mapeamento. Lugar, portanto, nos coloca uma questão. O lugar é importante, ou talvez ainda mais, de forma mais grave, é determinante para o modo de existir e suas forças vitais de uma pessoa em particular? Saberiam vocês dizerem? Se mudar de cidade, se mudar do ambiente de trabalho, se o lugar físico, com todas as suas características naturalmente, altera cognição, emoções, comportamentos, etc., num nível existencial? Sim, Marina? Eu acho que sim. Para quem?
eu acho, para a pessoa que está vivendo. Eu acho que quando ela muda, tudo muda. Se ela está num ambiente de guerra, ela está num país que está tendo guerra e ela está nesse contexto de sofrimento, de dor e de angústia o tempo todo, pressionado o tempo inteiro, ou se ela vive, estou colocando os extremos, né? Ou se ela vive Sim. numa favela que tem tiro, que tem a iminência do medo, ou quando nós vivemos na pandemia, nesse lugar ali de tanta dor, de tanto sofrimento, de fome, eu particularmente entendo que quando a pessoa tem fome, ela tem necessidade de tudo. Não existe vida, não existe humanidade quando se existe fome, e quando não se tem as necessidades básicas. Então, quando essa pessoa muda para um lugar em que ela é acolhida, em que ela é alimentada, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e ela está cercada por apoio, enfim, ela é acolhida, eu imagino que sim, eu vejo dessa forma. O que é comum e é humanitariamente valoroso reconhecer o que você está falando pelos padrões de época, pelas bases categoriais de nossa época, a dignidade do ser humano. Tudo bem, mas não é disso que estamos falando. Estamos falando da singularidade de cada pessoa em razão do que vamos chamar de força vital. E aí, Mariana, em filosofia clínica, a resposta não pode ser dada pelo outro sem ele. Não é que não vai haver sofrimento ou alterações, mas não estamos falando dessa questão. Estamos falando do nível mais íntimo das forças vitais. Então, por exemplo, algumas pessoas na guerra vão revelar ou desenvolver, como preferimos chamar, ferocidade. Outras vão desenvolver ainda mais humildade e bondade diante disso. Algumas pessoas, porque tiveram pais alcoólatras, vão beber. E outras, justamente por isso, vão se recusar a beber. E outras, a bebida, bebendo ou não é a questão fundamental das suas forças vitais. Não é que não sofreremos da vida, mas estamos nos perguntando das forças existenciais. Então, por exemplo, se para uma pessoa a experiência moral religiosa for um nível identitário que marca o assunto último dela, é claro que, penso eu, que quase todo mundo dirá, eu quero ganhar muito dinheiro, quero ser feliz sexualmente, e isso e aquilo. Mas a questão que vai determinar a sua força vital será se ela está coerente ou coesa dentro dos seus valores religiosos, morais, se for este o assunto último. Entende? Então, não é o sofrimento da vida, mas a força vital, o que a promove ou o que a destrói. E aí, qualquer teoria que antecipa a escuta perde a alteridade e ganhamos uma teoria, mas não teremos mais o outro. É mesmo porque na aula a professora Lúlia falou muito sobre isso. O que pode causar dor para você pode não causar dor para o outro. Então, nesse contexto, a gente pode ter uma pessoa que está na guerra, o que você falou, e para ela aquilo ser uma motivação para que ela fosse melhor, ou que ela, sei lá, desenvolva uma caridade, alguma coisa como Gandhi, ou a Madre Teresa, enfim. E aí a outra pessoa vê de outro jeito. Então, não tem como a gente definir o lugar do outro, porque é do outro. Uhum. Seria Perfeito. isso? Sim, nós temos algo em comum que, às vezes, como nós falamos sobre direitos humanos de uma época, antecipadamente dizer, vamos preferir isso ou aquilo,
Vamos trabalhar com essa prévia, com esse pré-julgamento que chamamos de bases categoriais em filosofia clínica, que coincide com muitas pesquisas de natureza filosófica ou antropológicas do ambiente, do contorno da cultura. E isso, sim, é caminho prévio que nós temos para irmos ao mundo de uma pessoa em particular, conhecendo o mundo em que ela habita. Mas, em filosofia clínica, quando procuramos ir à singularidade do outro, as bases categoriais comuns, objetivas, têm que ser examinadas sobre a ótica daquela pessoa. E é nesse sentido que a pergunta é, assim como nos referimos ao assunto e às circunstâncias, agora, ao lugar. O lugar e quais lugares seriam importantes para os assuntos últimos dessa pessoa? E aí nós vamos ver, por exemplo, que eu falei há pouco, talvez para alguma pessoa, o calor, a ambientação altere o resultado, seja no nível pragmático, no sentido da potência de vida, em que não tem a ver com a terapia e todas as reflexões possíveis, tem a ver com a temperatura física. E aí, nesse sentido, o lugar possa fazer diferença, ou para a pessoa habitar, mudar de cidade para ter uma qualidade existencial de vida adequada às suas forças íntimas, ou adaptações no mundo possível, como um ar-condicionado, ou elementos que não resolvam, mas atenuem, mas estaremos diante de um entendimento do quanto o lugar faz diferença para aquela pessoa. Esse lugar são todas as características deste entorno físico que é interpretado com as características subjetivas singulares. Sei lá, uma sala de 4 metros por 4 metros quadrados. Para uma pessoa pode ser grande, para outra ser pequeno. O que significa uma janela aberta, algo que facilita o estudo, a reflexão, os sentimentos mais poéticos da vida, ou para outra pessoa, justamente ao recolhimento, a ausência de luz, o que permitiria o que ela busca. Enfim. E a categoria tempo? Nós temos, então, uma relação entre a objetividade do tempo, que temos em comum, segundo as bases categoriais, como é o nosso calendário e o nosso relógio. 2 horas, 4 anos, e essa materialidade cronométrica objetiva comum nos permitirá investigarmos a subjetividade singular de alguém. E aí sabemos que, por exemplo, 4 horas em um determinado drama, para uma pessoa seria muito, para outra seria pouca. Ou uma certa circunstância de vida, 4 horas daquele sofrimento seria insuportável. Em outra circunstância, o mesmo sofrimento semelhante já seria muito aceitável. Por isso, nós vamos sempre categorizar a estrutura de pensamento em cada um dos tópicos. Como o mundo me parece, o que acha de si mesmo, sensorial e abstrato, emoções, o que vocês ainda vão estudar. Todos os tópicos. Cada um deles está circunstanciado no mundo. E aí nós vamos perceber que aquilo que o outro fala pode ser conhecido por nós. Eu não estou lá vivendo por ele, mas eu posso, a partir do que ele me coloca, eu posso mapear o lugar existencial em que ele parece me estar vivendo e eu ir rumo ao mundo dele. E assim a categoria, por fim, a categoria relação. Quando falamos em relação, nós vamos falar em um foco, um tema que, ao ser inserido no contexto de vida, nós criamos uma perspectiva muito específica. Por exemplo, como você está? É muito amplo. Em relação ao casamento. Ora, a resposta pode ser muito diferente se a pessoa diz em relação aos filhos. Percebe?
quando eu me refiro à relação, eu estou colocando um objeto conceitual, um tipo de filtro que vai especificamente dar outra medida. Em relação a isso, em relação àquilo, eu passo a ter um conhecimento mais adequado, filtrado. E então, concluindo, estudando a estrutura de pensamento e fazendo os exames categoriais dessa estrutura de pensamento no mundo, aí eu posso ter um modo de conhecer e ajudar o outro naquilo que lhe potencializa, ajudando-o também a se afastar das características dos elementos que dependam dela, naturalmente, que lhe enfraquecem, que lhe são contraproducentes às forças vitais. Feita toda essa conversação inicial, vamos à questão do Tiago. E ele pergunta: ora, uma pessoa traz uma questão ao consultório. Peguemos o caso de Laura. A sensação moral de prejuízos religiosos, de que ela matou o pai, de que ela fez tudo errado e que a vida dela acabou. E o assunto último, naquele momento, era essencial para ela recuperar a sua autenticidade, a sua potência de vida, foi perceber alguns equívocos desse julgamento, já que ela não matou seu pai, e ela nem estava o maltratando. Foi um erro de auto-julgamento, como vocês sabem, só para fazer não bem um resumo, quase uma titulação para dizer, ela ouviu da mãe a frase, você vai matar seu pai de desgosto, o pai morre por outras razões médicas e ela acha que ela foi a autora, em pensamentos mágicos, da morte do pai. A culpa, a emoção e os prejuízos tornou isso factual bastante para ela abandonar a vontade de viver sem ter muita clareza disso. Muito bem. Meses depois, tudo isso cuidado, bem tratado, ela voltou a ter gosto pela vida. Continuará tendo problemas, enfim, mas potência de vida, ela flui com vistosidade, da maneira como lhe é mais autêntica. Mas há outras questões, como, por exemplo, uma questão que ela tinha de outra demanda. Uma garota com sua força erótica, com seu gosto pela vida, mas que tinha desaparecido todas essas questões de namoro, de erotismo, de relacionamentos, diante da questão da crença de que a Vera matado o pai. Vamos imaginar, então, aí eu respondo, Tiago, que tendo resolvido essa questão, ela continuando na terapia ou voltando tempos depois, essa questão, o assunto último, tenha agora migrado para outro. E o novo assunto último, isto é, a pergunta que vai se colocar é o que, dado essas novas circunstâncias, na atualização do momento terapêutico, onde está a questão, ou onde estão as questões que potencializarão a vida dessa pessoa? Pelo bem ou pelo mal subjetivo dela? Aí eu posso perceber que a questão do assunto, relacionamento erótico, casamento, seja outra questão cujas configurações dos tópicos importantes para este assunto sejam de outra natureza. Por exemplo, no caso específico da Laura, como é apresentado no livro A Escuta e o Silêncio, havia uma configuração tópica da estrutura de pensamento em que o prejuízo religioso da culpa, da vergonha, estava atrelado, entre outros aspectos, ao tópico 28, que vamos estudar, que é interseção entre estruturas de pensamento, sem saber exatamente onde começa ela, onde começa a mãe. E essa confusão entre o eu dela e o eu da mãe, o que tinham de interseção em comum, são os valores religiosos, ali específicos, dentro de uma certa visão do cristianismo, que ambas tinham, diferenciando da mãe dela, nesse entroncamento se dava
a perda da força vital, a inautenticidade dela. Tendo trabalhado essa questão, desanuviado, desproblematizado isso, e ela encontrando forças para a vida, clareamento sobre muitas dessas confusões. Agora, um outro assunto último, isto é, cujas forças vitais poderiam estar apreendidas, interrompidas, comprometidas. Por exemplo, ela tinha com relação às questões de namoro uma crise existencial, que não se revelava tão forte porque a questão da culpa pela pretensa morte do pai era mais importante. E a questão que ela tinha é, os garotos, os rapazes que ela se sentia atraída eroticamente, não lhe atendiam os valores, e aqui por valores eu estou resumindo uma coisa bem maior, que ela queria ter num companheiro. Então, é como eu até brinquei, perguntando para entender mais didaticamente, para você a beleza é mais importante? Ela diz, olha, beleza para mim é importante, mas eu não posso conviver com pessoas cujos valores não se adequem para mim. Ok? E aí ela encontrou ela tinha um amigo cujos valores, cujo relacionamento subjetivo, a qualidade de intersubjetividade, de interseção era altamente positiva, mas ele não era bonito. Então ela tinha essa questão, como ela resolver? Essa é uma questão que implica outros tópicos, outras investigações, enraizamentos que não se revelaram, pelo menos com profundidade, no assunto último anterior. Espero, Tiago, que tenha se revelado, esclarecido isso. E quero deixar também claro que, quando falamos nos assuntos últimos da terapia, nós vamos estar falando em encontrarmos os tópicos e submodos importantes de uma estrutura de pensamento, que quase nunca se alteram. Porque com eles, nós reconhecemos as características que são fortes de alguém, o que não significa que eles não se alterem no conteúdo. Por exemplo, uma pessoa muito sensorial, que durante um certo tempo na vida preferia o frio. Aí, de repente, ela passou por uma mudança pela idade e ela passou a ter uma mudança de calor, o corpo passou a ter outras demandas e ela muda. Ou uma pessoa que gostava de comer e aí, pela mudança do metabolismo, por razões médicas ou por razões naturais, então ela passa a não gostar do que gostava, mas continua, por exemplo, o tópico sensorial muito importante, só que agora com outros conteúdos vividos. Então, se conhecermos as características do assunto último de uma pessoa enquanto os tópicos e submodos, isso vai nos dar força para seguirmos e termos já grande conhecimento para eventuais mudanças de assuntos últimos, porque muito provavelmente nós estaremos lidando com os tópicos importantes e submodos importantes dela, mudando de assunto, mas as características de visão de mundo sendo, grosso modo, em grande parte as mesmas. Bom, sendo uma gravação para o Tiago, espero que tenha respondido a ele. Mas volto agora, Marina e Rafael, a questões que vocês tenham diante do que falamos e outras quaisquer. Alguma? Pode falar, Rafael. Não tenho, não. Professor, é tão engraçado. É que a gente acha que entendeu qualquer coisa, mas a gente não entende nada. Quando você fala, eu entendo. Aí depois, quando eu vou pensar, eu acho que eu entendi, mas aí eu vou pôr para fora, eu não entendi nada. Muito natural. É uma inquietude, assim, dentro do ser, né? Que eu não sei se é de todo mundo que está começando, ou é de cada um, mas eu não sei. Eu só posso falar por mim, porque eu não estou no outro, eu só estou dentro de mim.
E dentro de mim, eu não tenho certeza se eu estou dentro de mim. Porque uma hora, imagina assim, que tem um monte de gente assim que mora no mesmo lugar. Uhum. Eu imagino que eu sou um prédio assim, e aí um momento assim eu estou falando muito, aí outra hora eu estou escutando muito, aí daqui a pouco eu acho que eu sou inteligente, e depois eu penso que eu não sou inteligente nada. Não sei. Marina, por exemplo, só para tirar um recorte, é puramente didático que eu vou falar, sem profundidade, tá bom? O que você acabou de falar, algo se revelou em comum. Hum, O que acha de si mesmo. Mudou elementos aqui e acolá, mas este tópico continuou revelando força. Então, hum, percebe que, se variar, ora eu me acho mais isso, ora eu me acho menos aquilo, eu vou perceber que os conteúdos foram se alterando, mas o que acha de si mesmo permaneceu, nesse discurso de agora apenas, forte. E com hum. relação ao que você E esse é disse, o lugar. Se eu fosse isso, colocar nas esse é o minhas tópico. costas, Esse é o tópico. Não, esse é isso o aí tópico. não me deu características dos exames categoriais, porque se eu Hum, for investigar, peraí, me conte mais sobre isso. Quando, de que maneira, me ajude a entender esses momentos diferentes em que você se acha mais inteligente ou menos. Aí, quando você fosse descrevendo, sem que eu induzisse você ao que eu queria uhum, ouvir, talvez você revelasse, por exemplo, olha, por exemplo, lá em casa, opa, será que isso está ligado ao que se acha mais inteligente ou menos inteligente ao lugar? Sim, pode estar. Como há pessoas que, por exemplo, não vão sentir erotismo dentro da igreja. Não porque o corpo deixou de existir, mas para ela, existencialmente, ela não expressa, não encontra, não permite, ou qualquer outra razão íntima que eu não saiba, erotismo naquele lugar. Já em uhum, outro lugar, seja possível. uhum, Curioso, um caso clássico que eu costumo citar, de um casal de idosos que estava com uma questão, depois de uma certa vivência religiosa mais intensa, e eles já não queriam mais viver em pecado. E para eles viver em pecado seria viver longe de Nossa Senhora. Mas, ao hum. mesmo tempo, que queriam ficar perto de Nossa Senhora, e aí tinham lá a imagem de Nossa Senhora no quarto, não podiam fazer sexo na frente de Nossa Senhora, tal como eles imaginavam. E se eles tirassem a imagem de Nossa Senhora, estariam o sexo sem a benção dela. E na presença dela não seria possível o Vamos sexo. tirar Nossa Senhora só na hora do ato. Tira essa E aí, Nossa Senhora daí. talvez essa fosse uma questão se a gente relacionasse um submodo chamado de visão. Uhum, Não foi o caso, mas, enfim, estudos uhum, teriam que ser feitos. No caso ali em questão, foi o virar o rosto, a imagem, para você ver a relação física, conceitual do que é frente, do que é trás, a uhum, presença sem o olhar julgador da face, entende? São minudezas que vão trazer exatamente o que foi possível ali com conhecimento diante dos assuntos últimos da clínica. Ou seja, não ficou distante dos seus valores morais e se sentiu protegido por eles dentro de algo que para eles era tão importante, uma uhum. sexualidade consagrada. Olha que interessante. Isso não viria por estigmas, por teorias. Não Mas mesmo. uma boa notícia para você, Marina, é o essencial da filosofia. E na filosofia clínica isso é elevado a um nível de exigência radical na raiz da vivência filosófica, é o pathos. A dúvida do óbvio que não descansa a mente em estados de alienação, não na frente do outro, que exige uma ética. Então, o pato só é possível quando eu sei que não sei e me ponho isso é a tradução literal de filosofia, amor à verdade. Em filosofia clínica, amor às verdades subjetivas do outro.
então eu não posso descansar a minha mente, a minha, melhor, lucidez, dizendo, eu já sei, ainda que eu já o conheça há algum tempo. Por isso, Marina, é graças a esse certo desconforto que você revela agora, meu Deus, até quando isso vai continuar? Graças a isso que será capaz de ser uma boa filósofa clínica. No dia que perder isso, e os conhecimentos já estiverem prontos ao pré-julgamento e não mais à escuta, não falaremos como quem soube ouvir. E qualquer fala que não venha da escuta será, na clínica, um crime ético. Por isso, o não saber nos descansa dos pré-julgamentos e impulsos, que geralmente acontecem quando temos mais conhecimentos, mais erudição e menos sensibilidade. E a boa notícia também é que, porque você não sabe ou acha muita coisa, peraí que eu vou investigar. E se a pessoa quiser respostas rápidas, você falou, mas se você não me dá uma resposta agora, eu vou sair da clínica. Eu falei assim, olha, então vá, porque eu não posso fazer mágica, eu não vou lhe enganar, também me enganar. Mas com conhecimento cuidadoso, por isso o conhecimento em filosofia clínica, que a gente chama de epistemologia clínica, ele só vem secundariamente porque, em primeiro, antecipadamente, vem a ética. Então, a ética vem com eu sei e não sei, e não me arrogo a substituir o acolhimento. A hospitalidade, ir ao outro enquanto hóspede, é o que me permitirá depois, e se nem sempre é o ideal, vamos alcançá-lo, ter conhecimento, mas a ética sempre. É isso aí. Pelo nosso horário, eu agradeço esse nosso encontro. Vamos ter vários ao longo do curso, sempre vamos ter diálogos. Espero que colegas tragam, mesmo que não possam estar presentes no dia, elaborem suas questões, como fez o Tiago Nascimento desta vez, mandem para o meu WhatsApp e, com os que estiverem presentes, a gente faz uma conversação e aprofundamentos. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, Rafael. Foi muito bom. Boa noite para todos. Bom carnaval.